Bom dia, a paz do Senhor. Bom dia. Vamos começar? Eu separei alguns versículos do livro de Salomão, né, para nós meditarmos. O livro de Salomão, escrito pelo sábio Salomão, alguns provérbios, não são todos os provérbios que são escritos pelo sábio Salomão, mas alguns provérbios foram escritos por Salomão. E Provérbios é um livro de sabedoria e é um livro assim que ensina muitas coisas. E sabedoria, eu penso que é o que nós mais queremos, é o que nós mais precisamos para estar na presença de Deus. Para nós agirmos com sabedoria na nossa família, nós precisamos da sabedoria para tudo. Então vamos lá, no livro de Provérbios, lembrando, Provérbios foi escrito por Salomão. Salomão, um dos homens mais sábios, o mais sábio de todo o tempo, não teve ninguém com sabedoria como Salomão. Salomão era muito rico. O seu pai era Davi, um homem bilhardário. Salomão só herdou a sabedoria. Davi deixou o reinado para Salomão sem inimigos, né? Salomão não teve que guerrear, as pessoas vinham de longe para aprender a sabedoria de Salomão. Vamos nós também aprender hoje, né? Não vou decorrer todo o capítulo, porque é muito longo, apenas alguns, o que mais me chamou a atenção. Vamos lá? O princípio da sabedoria. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para viver de maneira inteligente e disciplinada, e entender os ensinos que produzem sabedoria. Os ensinos de Salomão são ensinos que produzem sabedoria. E sabedoria, ela não se aprende, louvado seja Deus, na escola, nos livros didáticos, né? Sabedoria é importante nós entendermos isso. Sabedoria não se aprende na escola, sabedoria não se aprende nos livros didáticos, né? Ali você tem o conhecimento, mas a sabedoria, a verdadeira sabedoria, ela vem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso que nós vamos aprender. Então, olha, para viver uma vida de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria, para desenvolver um caráter correto, perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso. O que quer dizer, né? Para desenvolver nós sabemos, nós pensamos assim, cada um foi criado de uma maneira, por uma família, mas nós temos que desenvolver um caráter correto, né? Pensar de maneira correta, desenvolver um caráter correto. A sabedoria de Deus desenvolve em nós um caráter correto, né? E diz assim, e nos ensina a ser justos, né? Porque Deus quer que nós sejamos justos. Perspicaz. Perspicaz é uma pessoa de visão, né? Perspicaz é uma pessoa que tem uma visão, né? Ela enxerga longe, ela enxerga o que ninguém está enxergando. Isso quer dizer perspicaz. Louvado seja Deus. Para dar prudência ao simples como conhecimento aos que não têm juízo, aos jovens. Fala dos jovens porque a pessoa jovem, né, ela é imatura, né? Como às vezes até nós que somos mais maduros, nós somos imaturos. E a sabedoria de Deus, ela traz conhecimento e juízo para nós, né? Não só para os jovens, mas para todos nós também. Olha, diz aqui o verso 5: mesmo sábio que lhe ouvir, aumentará em muito o seu entendimento.
Quer dizer, a pessoa já é estudada, a pessoa já é sábia, né? Se ela ouve a sabedoria de Deus, ela vai crescer mais e em entendimento. E quem tem discernimento, né? Para quem já tem discernimento, o que a pessoa vai ter mais junto com a sabedoria? Clareza e orientação. Quer dizer, isso vai aumentar ela, né? Isso vai aumentar o conhecimento, o discernimento. A pessoa vai ter clareza e é muito importante. Quando você tem clareza do que você deve fazer, clareza da maneira que você tem que se comportar, as coisas vão ficar bem mais fáceis para você. E para mim, lógico. Aí diz assim, aí o temor do Senhor está no versículo 7 do 1 de Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer dizer, tudo começa com o temor do Senhor. Muitas das vezes, a pessoa é estudada, a pessoa tem conhecimento, mas ela não tem o temor do Senhor. Aí ela usa os seus estudos, o seu conhecimento, ela não consegue usar de maneira sábia, de maneira que vai dar um retorno para ela. Por que isso? Porque ela não tem a sabedoria de Deus, né? Louvado seja Deus. E diz aqui, o conhecimento. Os insensatos desprezam a minha sabedoria. A pessoa insensata, ela despreza, ela não quer saber do que Deus fala, né? Ela pensa assim, que Deus o quê? Né? Que sabedoria de Deus, ela pensa que é uma coisa qualquer, né? Ela não tem as coisas de Deus, os ensinamentos do princípio como uma coisa valiosa. Ela despreza, né? Então, quando você despreza a sabedoria, infelizmente, você vai perder. Aqui diz assim o versículo 8: Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não menospreze o ensino da sua mãe, pois eles formarão uma coroa de bênçãos para a sua cabeça e um colar de honra para o teu pescoço. Louvado seja Deus. Olha que lindo. Quando ele falou, não despreze, né, os ensinos do seu pai e da sua mãe. Por quê? Os pais são as primeiras autoridades que os filhos lhe dão, né? Quando chega ao mundo, são os pais. Se os filhos desprezarem o que o pai e o que a mãe está falando, geralmente já vai dar, como diz aí no mundo, já vai dar ruim para ele, né? E é o que mais nós vemos, os filhos desprezando o conhecimento do pai, o conselho da mãe, mas aqui o sábio já estava falando. E diz assim a palavra, né? Que essa sabedoria dos seus pais, se você seguir, elas vai trazer bênçãos para a tua cabeça e um colar de honra para o seu pescoço, né? É muito bom, é muito bonito quando um filho forma, os pais ficam muito satisfeitos. Mas muitas das vezes aquilo, o pai insistiu, falou com o filho estuda, filho estuda, estuda. E o filho foi lá, estudou e se formou. E agora o filho está preparado para alcançar outras coisas, né? O filho já está preparado para alcançar outras coisas. Louvado seja Deus. No versículo 10, vem falando de algo que nós devemos tomar cuidado. Eu vou ler para vocês. Filho meu, se pessoas perversas tentarem seduzir-te, não permita. Se convidarem, vem conosco, embosquemo-nos para assaltar, para matar alguém, por diversão. Então, acho que até aqui, o versículo 19
vem falando de más associações, de pessoas que vão te convidar para fazer um mal, para fazer uma coisa. Qual que é o mal? Uma coisa ilícita, né? Tem uma ambição. Ter ambição é errado? Não, ter ambição não é errado. Ter coisas boas não é errado. Mas quando você tem uma ambição, você quer ter um lucro ilícito, isso sim a Provérbios condena, né? Isso não vai dar certo. Então, vem falando uma pessoa gananciosa, ambiciosa, mas ambiciosa e gananciosa pelo lucro ilícito, né? Que a pessoa não pode ter associação. Isso aqui também já abre e fala para nós, irmãos, nós não devemos nos associar, ter mais associação com pessoas que não seguem o mesmo princípio que nós. Princípios, os princípios milenares, os princípios de Deus, que nos faz mais instruídos na justiça, né? Que não faz você quebrar, fazer nada de errado. Você pode prosperar fazendo coisas certas, não passando ninguém para trás, né? Isso Deus quer te prosperar, né? Mas se você for para esse lado do lucro ilícito, Deus está, né? Salomão está advertindo, isso não vai dar bem para você. Olha aqui o que diz a exortação à sabedoria. Exortação. A sabedoria clama em voz pelas ruas, proclama nas praças públicas, brada em alto nos muros, à entrada das portas da cidade, profere em alta voz seu discurso. Até quando, insensatos, amarei a insensatez? Vós, zombadores, até quando tereis prazer na zombaria? E vós, descontrolado, até quando desprezais os conhecimentos? E essa parte é como se fosse a própria sabedoria, nos convidando. Até quando vocês vão continuar na insensatez, não me dando ouvidos, né? Convertei-vos a mim, o versículo 23. Convertei-vos a mim e a minha exortação. Eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu espírito e vos revelarei a minha palavra, chamando para dar atenção à sabedoria, para dar atenção aos ensinos milenares. Louvado seja Deus. O versículo 24 diz assim: contudo, visto que eu vos convoquei ao arrependimento e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem me atendesse. Muitas das vezes, as pessoas com sabedoria, né? As pessoas querem me advertir você, advertir um jovem. A pessoa não quer. Você já viu? Essas são consideradas pessoas nércias. Pessoas nércias. Até quando, né? E Deus vem perguntando. Porque a sabedoria, irmãos, ela está à disposição, né? Ela está à disposição de qualquer um, né? Se você pedir, se você clamar por sabedoria, a sabedoria está à sua disposição. Mas as pessoas, elas não atentam ao bem que está sendo oferecido para elas, ao qual Deus está oferecendo de graça a sabedoria para essas pessoas, o entendimento para essas pessoas. Contudo, eu estive, né? Como se fosse Deus, estive disposto, mas vós recusastes. Eu estendi a mão, mas não houve quem atentasse. Em vez disso, rejeitaste todo o meu conselho e não aceitaste a minha repreensão. Eu queria falar da repreensão. Muitas das vezes, nós não gostamos de ser repreendidos. Mas eu queria dizer que uma coisa da sabedoria que nós temos que aprender é gostar, é amar a repreensão.
repreensão, né? Claro que não é a má repreensão de qualquer pessoa, né, irmãos? Uma pessoa, quem pode nos repreender é quem nos ama. Quem nos ama é o nosso Deus, o seu pai, a sua mãe. Nós devemos amar a repreensão. Por quê? Quando uma pessoa nos repreende, é porque ela tem amor conosco, ela tem carinho conosco, ela quer que nós vamos bem. Mas como nós não entendemos, a maioria de nós não entendemos. Nós não amamos a repreensão. Nós não amamos a repreensão. Então, a palavra diz assim: já que vocês rejeitaram a minha repreensão, eu, de minha parte, zombarei da vossa desgraça e rirei do terror que vai abater sobre vós. Por quê? Porque nós não buscamos a sabedoria de Deus. Nós não buscamos a sabedoria do Senhor, né? E muitas das vezes o Senhor está falando conosco, busca a minha sabedoria. Nós temos que clamar, nós temos que buscar, nós temos que vir na Bíblia buscar a sabedoria. O Senhor diz: eu vou rir de vocês. Porque a hora que vocês estiverem em aperto, vocês vão falar assim: oh Deus, por favor, me ajuda, oh Deus, por favor. Eu vou falar: eu chamei vocês, mas vocês não me obedeceram. Eu chamei vocês, eu expliquei, mas vocês não me deram ouvidos. Nós temos que dar ouvido, amados, à sabedoria de Deus. Nós temos que dar ouvido à sabedoria de Deus. Por quê? Como está escrito, a sabedoria é o princípio. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você teme a Deus, ali começou o fio, o começo de tudo, para você ir mais longe, você crescer em sabedoria, aprofundar em sabedoria. E tudo vai vir nas suas mãos mais fácil. Tudo. O Senhor vai te abrir, vai te dar conhecimento, vai te dar perspicácia, vai te dar clareza. E ali você vai entender como você vai agir na sua vida, né? E nós temos que entender que tudo isso está com o Senhor. Nós devemos nos afastar. O que diz isso? Nós devemos nos afastar das más associações, irmãos, sempre, sempre. Pessoas querem fazer coisas erradas, querem fazer coisas ilícitas, coisas que não provêm de Deus. Você deve se afastar. Nunca se associar com pessoas que querem fazer o mal, querem ganhos ilícitos. E diz aqui, então, se nós rejeitarmos a sabedoria, o mal vai vir sobre nós. E nós vamos ter que comer o fruto desse mal, porque nós rejeitamos a sabedoria. Louvado seja Deus. E a sabedoria, ela habita nos conselhos. Isso é muito importante para nós entendermos. Que a sabedoria habita no conselho. Mas no conselho de quem? No conselho daquelas pessoas que nos amam, pessoas sensatas, pessoas que nos querem bem. Louvado seja Deus. No versículo 31 diz: pois a imprudência dos nécios os matará, e o falso bem-estar do insensato o levará à destruição. O nécio é quem? Nécio quer dizer louco, né? Que a pessoa não tem sensatez, é louco. Então, o que está falando? A imprudência vai matar o nécio, né? A imprudência vai matar. A falta de senso, né? A falta de bom senso vai trazer a destruição da pessoa insensata. Vai trazer destruição. Mas aquele que me deu ouvido viverá em plena paz. Aquele que deu ouvido ao Senhor, aquele que deu ouvido à sabedoria, viverá em plena paz, seguro e sem temer mal nenhum. Amados, eu tentei resumir, mas é isso. Nós temos que buscar a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus vai nos fazer prosperar em todas as áreas da nossa vida. Essa é a nossa meditação. Fica com Deus e a paz do Senhor.